Shalom Emelec, Adi Baruch Hashem, Abiarro, abraço do Eterno, fiquem com todos. Sinais maçoréticos, o tema do vídeo de hoje. Alguns irmãos conversando comigo no trabalho acerca desses sinais. E alguns se confundem porque pensam que esses sinais são essenciais para a leitura e o estudo hebraico. Mas, infelizmente, lamento dizer a muitos que se dizem remanescentes, que se dizem servos de Yahushua, que é uma mentira de Satanás. Sinais maçoréticos é uma mentira de Satanás. Tá entendendo? Vamos ver por quê. Sinais maçoréticos. Por que sinais maçoréticos? Também chamados no hebraico de nekudot, que quer dizer pontos. Ou seja, são sinais criados por judeus escribas, chamado de maçoretas, uma divisão de judeus estudiosos que trata de assuntos de caracteres explicativos e resolutórios. São aqueles escribas que procuram estudar uma maneira de resolver qualquer situação acerca do assunto semita, acerca do assunto de manuscritos e linguagens. Quer dizer, tudo baboseira, né? Tudo descaração, safadeza do sistema. Na verdade, maçoretas são um bando de judeus askenazis da ordem dos sefaditas, tá entendendo? Que na verdade são um bando de europeus vagabundos, descarados, salafrários, que fazem parte dos judaizados, são um bando de Beit Remid Kidash, de Hassatan, ou seja, são um bando de sinagoga de Satanás que se intitula judeus, mas na verdade não são. Tá entendendo? Eles podem até ser judeus, mas Yahudim jamais. Entendeu? Então, os sinais maçoréticos são pontos criados por escribas chamados de maçoréticos. Qual o objetivo desses sinais maçoréticos? Segundo esses próprios estudiosos vagabundos salafrados, a linguagem hebraica não tem solução escrita, ou seja, muitos não estavam conseguindo ler os manuscritos e qualquer que seja escrito hebraico, porque só tinha consoantes. Entendeu? Então, segundo eles, com consoantes não tem como soletrar. Então precisava de vogais. Entendendo? E na ideologia deles, olha como eu sou maluco, na ideologia deles, a língua hebraica você pode até falar com sílabas, pode até falar sílabas com vogais, mas na hora de escrever não tem como escrever com vogais, por quê? Aí agora, como é que você vai falar o hebraico com vogais se você não consegue ler as vogais? E se você não consegue ler, como é que você vai pronunciar com vogais? Olha a ideologia desses filhos do Satanás, né? E aí eles criaram os sinais maçoréticos, tá entendendo? Que são colocados nas letras hebraicas, de acordo com a letra, de acordo com a leitura. Pode ser colocado em cima, no meio, embaixo. Pode ser colocado em qualquer lugar, de acordo com a letra, de acordo com a palavra. Tá entendendo? Então quer dizer, os sinais maçoréticos são pontos colocados nas línguas hebraicas para ajudar o Criador a passar a palavra dele através das escrituras originais para o povo. Porque eles estão ajudando o Criador, sabe por quê? Porque o Criador, Yahweh, foi que criou as línguas hebraicas. E aí os caras vêm dizendo que as línguas hebraicas estão incompletas porque não tem vogal, pô. E aí eles criam sinais para colocar nas escrituras hebraicas para poder dar uma ênfase vocálica, para poder ter como criar sílabas e assim pronunciar a linguagem hebraica. Mas que negócio do Satanás, velho. Entendendo?
Então quer dizer, eles estão ajudando o próprio Criador. Porque no próprio nome do Criador, eles colocam sinais maçoréticos. Já basta que eles já comem uma letra do nome do Criador. Que Yod Rei Vav Rei, ele mudece o último rei, e aí diz que aquele último rei é mudo. Entendendo? E aí já está fazendo o nome do Criador, que tem 3 palavras, que tem 4 letras, só 3 letras. E aí agora ele já disse que o nome do Criador não tem como se pronunciar, e aí colocaram sinais maçoréticos, e aí pronunciaram o nome do Criador. Agora, por que é Satanás que está nesse bolo? Primeiro, porque eles estão querendo invalidar algo que o Criador criou. Algo que Yahweh fez, que Yahweh criou, que foi as línguas hebraicas. Está entendendo? Porque a partir do momento que Yahweh cria uma língua e os homens dizem que essa língua não pode ser falada porque está faltando algo, e aí eles colocam algo para poder falar, então eles estão invalidando. Eles estão dizendo que o Criador é imperfeito. E segundo, que no nome do Criador e do seu Filho, quando se coloca sinais maçoréticos, aparecem nomes satânicos e nomes de entidades diabólicas. Por exemplo, quando eles colocam o Tamiscatol, o Quemutz e o Catá no nome do Eterno, aparece Ialhu, e aí já fica Ialhu. E esse Ialhu é o nome de um deus pagão, entendendo? Que tem em várias culturas orientais, judaica, greco-judaica, greco-romana, romana, e aí em cada cultura esse Deus ele faz uma coisa. Em um lugar ele dá fertilidade, em outro ele dá riqueza, entendendo? Em outro ele dá sossego em troca de sacrifício de crianças. Cada lugar ele, tá entendendo? Se pronuncia de uma forma. Então essas linguagens maçoréticas são mentirosas. E só em dizer que ela faz com que a língua hebraica possa ser pronunciada, dizendo que não há vogais na língua hebraica, saiba que toda letra hebraica, elas são consoantes, mas também tem valor vocálico e valor numérico. Entendendo? Elas podem ser até consoantes, mas elas têm valor vocálico e valor numérico. Então não precisa colocar sinais maçoréticos, mas eles colocam para dizer que os sinais maçoréticos não são letras, porque se for letras, aí eles já estão adulterando, tá entendendo? A língua hebraica. Então, para não dizer que é letras, eles dizem que são sinais que são transformados em vogais para poder ter uma melhor compreensão da leitura hebraica. Aí eles colocam assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Entendendo? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele aí só coloca consoantes, eles dão um exemplo, só com consoantes, tá entendendo? E coloca as vogais bem pequenininhas para dizer que as vogais são sinais maçoréticos, ou seja, essa frase que foi lida, que é o primeiro livro, o primeiro versículo do primeiro livro da Bíblia, essa frase aí, são sem vogais, ela é um bocado de letra estranha. Não tem condições de ler. Então, quando eles colocam os sinais maçoréticos, que são as vogais, entendendo como eles querem dar exemplo, quando eles colocam as vogais ali, e aí você já consegue ler. No princípio criou Deus os céus e a terra. Só que se vocês repararem, quando eles comem as vogais para poder fazer delas uns sinais maçoréticos, ela também aparece em algumas palavras aí. Repare que algumas palavras, as vogais ainda estão presentes. Tá entendendo? E aí, eles comem algumas vogais, mas deixam algumas vogais aí. Então, quer dizer, se eles deixassem só consoantes, ele podia dizer que realmente o hebraico só é formado de consoantes. Mas no próprio exemplo, eles mostram que as vogais ainda estão presentes na frase. Porque eles comem algumas vogais para transformar sinais maçoréticos, mas conservam algumas. Então, galera, aprendam isso. Sinais maçoréticos não é do eterno. Sinais maçoréticos não é uma coisa salvífica, não é uma coisa do Criador, não é uma coisa para remanescentes. Remanescentes que trabalham com sinais maçoréticos são maçons e são satanistas, porque as letras
os sinais maçoréticos nas letras hebraicas paganizam algumas palavras, principalmente o nome do Eterno. Transforma o nome do Eterno em divindades satânicas. Então, não aceite os sinais maçoréticos. Quando você comprar uma Bíblia hebraica que tiver sinais maçoréticos, descartem, porque essa Bíblia não tem nada a ver com a palavra do Eterno. Sem falar que eles já estão misturando o hebraico com o indiche, já estão fazendo uma baboseira nas letras hebraicas, que já está ficando um pouco difícil de compreender a sua linguagem. Então, sabe que os judeus, esses falsos judeus europeus, são tudo descarados. São tudo vagabundos, são os filhos da desgraça, rapaz, esses caras. Eles fazem de tudo para poder esconder a verdade do Eterno, para que a salvação não chegue até os corações dos remanescentes. Eles querem se desgramar e querem desgramar também aquelas pessoas que querem se aproximar do Eterno e sair do sistema religioso. Então, vamos tomar cuidado. Você que é remanescente, vigie com os maçoretas, vigie com sinais maçoréticos, porque eles não são do Eterno. Que assim seja, estude mais, busque mais nas fontes sobre os sinais maçoréticos, mas busque uma visão do Eterno, porque senão você vai se atrapalhar e vai aceitar eles na sua vida. E você aceitando eles na sua vida, vocês vão aceitar o próprio Terron, o próprio Satanás na sua vida. Shalom e abraço do Eterno. Fique com todos.